Bonjour, soyez bienvenus encore une fois. Aujourd'hui, nous allons parler des déterminants du nom, l'article. Ok? Vamos lá conversar sobre os determinantes do nome, neste caso, o artigo. Introduction. Vejam só, les déterminants du nom introduisent et précisent le nom. De facto, os determinantes, eles têm como função precisar ou mesmo introduzir um determinado nome, que significa precisar, na verdade, é especificar o nome. L'article est déterminant le plus utilisé en français. De facto, em francês usa-se muitos artigos. Vejam só, algo interessante que acontece em português, se forem a ver, nem sempre nós temos que usar o artigo. Por vezes omitimos o artigo. O francês já não. É obrigatório o uso do artigo definido. Então, existem de facto também vários tipos de artigos, daí que nós temos aí, ele existe plusieurs tipos de articles, não é? E temos, numa primeira, por um lado, les articles définis, le, que é do masculino, singular, la, que é do feminino, também singular. L apóstrofe, esta aqui significa a mesmíssima coisa que o le e o la, dependendo do contexto, se estamos a falar do feminino ou masculino. No entanto, a palavra que segue, ok? A esta L apóstrofe deve iniciar ou em vogal ou em um H mudo. Muet quer dizer mudo. Ok? Daí, devant une voyelle, o A nasce muet. E o le, que é do plural, le pluriel, ok? Então, temos aí pluriel, que quer dizer as ou os. Antes de passar, temos aqui alguns exemplos. Le livre, la table, l'âme, les enfants. En fonction de ce que je viens de vous expliquer, vous savez déjà de quoi il s'agit. Les articles indéfinis. Un masculin singulier, une féminin singulier, des pluriel. Un, atenção, quer dizer já sabe. Une, uma. De, mesma coisa, ok? Mesmo significado, no entanto, já no plural. Certo? Daí que são adjetivos aliás, artigos indefinidos. Exemplo, un stylo, une chaise, des fleurs. Ok? Des fleurs. En fonction aussi de ce que je viens de vous expliquer, des règles déjà expliquées, vous savez déjà de quoi aussi il s'agit. Les articles partitivos. Aqui muita atenção, muitos cometem erros quando se trata dos adjetivos, dos artigos, desculpa, a palavra adjetivo está na minha boca, dos artigos partitivos. Du, ok? Du, masculin singulier, de la, féminin singulier, de l'apostrophe, já sabem, já tinha explicado sobre o uso do L apóstrofe, de pluriel. Temos aqui um exemplo, du pain. Veja uma coisa interessante. Enquanto em francês, em português eu digo o pão, aqui eu não digo le pain, eu digo du pain. De la confiança. Em português eu digo a confiança. Aqui não, eu digo de la confiança. Não, desculpa. De la confiture. De l'eau. Em português eu digo a água. Aqui eu digo de l'eau. De legume. Já é o plural. Desculpem alguns erros aí, que às vezes são muitas aulas na cabeça, então é normal essa confusão por vezes. Então, temos alguns casos particulares específicos. L'article peut s'élider devant une voyelle. Ok? Devant une voyelle. L'ami. Aí está. É aquele caso, ok? Do uso do L apóstrofe. Les articles peuvent se contracter avec certaines prépositions. Os artigos podem se contrair em função de algumas preposições. Quando tu tens a mais lo é igual a o, quer dizer ao. É a mesma coisa do português. Você diz a mais o, dá ao. A plus le, ça donne o. A plus le, ça donne e. D plus le, ça donne du. D plus le, ça donne de. Je crois que vous avez bien compris ça. Il faut
comprendre quand même. Et en conclusion, c'est-à-dire que les articles définis, indéfinis et partitifs sont essentiels. Si vous voulez bien parler votre français et bien structurer votre phrase en français, vous aurez besoin de connaître bien les articles définis, indéfinis et partitifs. Ils sont importants pour que votre français puisse être naturel et mais aussi correct. Et si il faut aussi que je vous donne une remarque sur le fait que les articles accompagnent toujours le nom et précisent leur sens. Nous avions déjà parlé de ça, c'est juste une répétition. Voilà le pourquoi il s'agit d'une conclusion. Leur usage correct est fondamental pour bien parler français, je vous avais déjà aussi dit. Et merci de m'avoir écouté. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous ici et ensemble, nous allons développer notre français. Merci et à bientôt.